futuro hoje. Então uma previdência privada hoje bem planejada, um acúmulo de patrimônio bem planejado para que você tenha uma renda passiva na sua aposentadoria saudável dentro daquilo que você esperou, é de extrema importância, né? Só que o mercado foi muito mal trabalhado durante muitos anos. E hoje o nosso papel aqui, né, no Todo Seu, é trazer a informação de forma adequada para que as pessoas enxerguem a real necessidade desse tipo de proteção. Se ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim, esse espaço é pra você. Bem-vindos a mais um episódio do Todo Seu. É o podcast que ele é todo seu porque você escolhe o tema, você traz convidado, é só você ajudar a gente que a gente traz. Hoje tem um convidado muito especial aqui com a gente. Ele conhece tudo sobre proteção financeira, seguro de vida e investimentos. O Luiz Seglia. Falei certo? Tá certo. E aí, Luiz, obrigado por ter vindo. Muito bom ter você com a gente aqui. A gente se conhece de outros carnavais, na verdade de outras corridas. E agora a gente está aí pensando em muita coisa em conjunto. E vamos contar um pouco para vocês, tirar um pouco esse preconceito que todo mundo tem sobre o pessoal que o Luiz vai contar melhor do que eu, né, que te ajuda em investimentos, pessoal de algumas empresas gigantes aí. Quando a gente escuta seguro de vida, previdências e etc., a gente tem um preconceito, mas na verdade é falta de conhecimento. Conta aí, Luiz, hoje tá onde, com quem e fazendo o que da vida? Muito boa tarde a todos, meu nome é Luiz Seglia, eu sou especialista em proteção financeira. Hoje eu atuo aqui no meu escritório aqui na Barra da Tijuca, né? O porquê, né, que hoje eu atuo com o mercado de proteção financeira? Porque eu identifiquei, né, como você bem disse, que existe um preconceito gigantesco da população brasileira. Hoje, com dados estatísticos aqui, só por curiosidade, 17% da população se protege de forma adequada para ter um acúmulo de patrimônio. Então, quando eu enxerguei isso, né, porque eu vim do mercado financeiro, já atuava há 9 anos no mercado financeiro, e enxergava que os demais pilares da proteção financeira, como o seguro, né, seguro saúde, seguro de vida, eram negligenciados pela maioria dos brasileiros, né? Então, para você ter ideia, desses 17%, 7% da população escolhe ter esse tipo de proteção. E aí eu estou falando de seguro de vida, né? E aí eu vou fazer a meia-culpa aqui, né, porque o mercado foi muito mal trabalhado durante muitos anos, né, por instituições financeiras. Não vou aqui comprometer nenhuma instituição financeira, né, por alguns profissionais também que trabalharam os produtos de forma inadequada. Não, perfeito. Cara, números assustadores, né? Na verdade. E é surreal a gente pensar no quanto que o mundo tem se especializado, né? Porque, lógico, quando a gente fala das instituições financeiras que talvez não tenham trabalhado, não foi por maldade ou é por falta de conhecimento, é por falta de ter uma pessoa especializada naquele tipo de segmento, que é hoje o que a Seglia Soluções faz. Exatamente. Então, naquela ocasião, os produtos eram feitos treinamentos para esses profissionais de instituição financeira, mas de uma forma muito rasa, né? E eles tinham que bater suas metas. Tinham 500 produtos para vender, um deles era a proteção. Exatamente. Então, no caso específico do seguro de vida, para você ter uma ideia, como não é uma cultura do brasileiro, e além disso foi muito mal trabalhado. Hoje, 90% da população japonesa tem seguro de vida. 70% da população americana tem seguro de vida. Algumas pessoas já me perguntaram, mas é obrigatório lá ter o seguro de vida? Não, é uma escolha por cultural. Entender que é uma proteção financeira. Porque no colégio eles têm aula de educação financeira e entende-se que um dos principais pilares, né, para o acúmulo de patrimônio é a proteção financeira. Tudo começa com o seguro de vida. E eu vou te explicar por quê, né? Traçando uma linha do tempo. Quando a gente está no período produtivo da nossa vida, a gente vem acumulando patrimônio, mas se no meio desse período produtivo a gente tiver qualquer intercorrência, seja ela de saúde, seja ela de doença mesmo, alguma doença grave que seja cometida, você não consegue mais acumular patrimônio e em decorrência disso você ainda tem que lançar a mão do que você acumulou, dilapidar todo o seu patrimônio.
se você não tiver esse tipo de proteção. Então o seguro de vida, ele proporciona que você tenha essa proteção para que você acumule e alcance aquele patrimônio que você deseja. Então isso o brasileiro ainda não tem total clareza, né? E o meu papel é esse, eu brinco que eu quebro pedra todo dia para que as pessoas enxerguem que é uma necessidade real na vida delas. Quebra pedra, mas não é cálculo renal não, né? Não. Não, beleza. E, cara, você me trouxe aqui uma curiosidade. A gente pensa em seguro de vida pensando que a gente está beneficiando ou o nosso cônjuge ou nossos filhos. E não é bem assim. O seguro de vida também é uma proteção para a gente. Isso aí já é a primeira pedra a ser quebrada aí. Pedra não, uma montanha, né? Rochosa aí. É uma coisa bizarra. Exatamente. Vou falar de percentuais novamente. Hoje o seguro de vida ele é composto 10%, ele é por morte. Sim, você também tem que se preocupar na formação dos seus filhos, né, na sua ausência, o quanto você impactaria financeiramente na vida deles, né, da sua esposa e dos seus filhos. Isso é muito pertinente, porém, isso é algo muito impactante que eu vou dizer, mas o pior não é você morrer e deixar os seus filhos bem. O pior é você ter uma invalidez ou uma incapacidade temporária e ficar enxergando a sua família passar por necessidade. É muito pior, né? Você viu os seus filhos não tendo mais o padrão que você desejou para eles, não ter a mesma instrução que você desejou para eles. Então, o seguro de vida hoje, ele é em vida, 90% dos produtos são destinados em vida. Exemplo, uma internação hospitalar, uma incapacidade temporária, uma doença grave, uma cirurgia, né, que você não teve de forma eletiva, escolheu fazer. Então, por exemplo, eu tive um cliente agora há pouco tempo que precisou fazer uma cirurgia de apêndice. Ele é um advogado, né, depende do exercício da sua função para gerar receita e foi interrompido por essa cirurgia que ele precisou fazer. Ele não planejou isso, não esperou isso, mas precisou da receita que ele geraria nesse período para arcar com as despesas deles. E ele tinha essa proteção devido ao planejamento que a gente fez. Boa. Desses 9% aí que você comentou no início, das pessoas que procuram, né, essa proteção, esse seguro, já que a gente está falando bastante de percentual, isso é super importante, que acaba impactando, né? A gente fala, pô, não estou nesses 9, né? Eu, no caso, estou. E não é com o Luiz. Pelo menos por enquanto. Desses 9%, quantos desses 9% aí já são autônomos, né? PJ, que a gente chamava autônomo, profissionais liberais, né? Que é a palavra hoje que identifica essa galera que não é CLT, obviamente. Você tem também esse número? Tenho. Assim, hoje a maioria dos profissionais liberais, autônomos, como queira chamar, eles enxergam um pouco mais essa necessidade. Né? Eu vou te dar exemplo, por exemplo, médicos, né? Falando aqui muito especificamente do público que a gente acaba atuando mais, se ele não exercer a função dele, ele não gera receita. Então, para ele é uma dor muito mais latente, né? Então, ele tem sim essa necessidade mais à mão. Então, ele enxerga isso mais rápido. Então, 90%, né, desses 9 são de profissionais autônomos, profissionais liberais. Mas também, hoje, os profissionais CLT já enxergam isso de uma outra forma. Né? Por causa das redes sociais, eles têm mais informação sobre isso. Para você ter uma ideia, hoje o teto do INSS paga ali R$8.000. Né? E se você pegar a população média hoje, ela não consegue subsistir com R$8.000. Né? Então, dentro dos 15 dias lá, ele está coberto pela empresa lá que paga ele todos os benefícios contratados. Porém, a partir disso, ele vai precisar de um complemento financeiro. Com certeza. Então, não é que ele vai ter um seguro-saúde para contemplar toda a receita dele, mas o quanto ele precisa para contemplar a partir desses 8 mil. Vamos dizer que a despesa dele mensal seja de 12. Então, ele tem que ter um seguro de vida complementar de 4. Né? Hoje os CLTs estão parando para olhar um pouco mais para esse lado por conta das redes sociais. Né? Hoje na minha rede social específica eu não vendo nada, eu gero conhecimento para que as pessoas se enxerguem dentro dessas necessidades e é real. Não, e aquilo que você falou, na nossa educação, né, básica ali, infantil até ali a adolescência, a gente não tem nada pensando nisso. Algumas escolas hoje em dia estão um pouco mais
não vou usar a palavra alternativa, né, que não seria isso, mas atualizadas, vamos dizer assim, com o mundo, né, como você comentou bem, Japão, Estados Unidos, entre outros gigantes aí, potências mundiais, eles já fazem isso há alguns anos, né, e a gente fica aqui meio que no beabá e tem que procurar as redes sociais ou os podcasts, que é um dos nossos objetivos aqui, que é trazer conhecimentos de tudo quanto é tipo, né? Não só de carreira, né? A gente quer trazer realmente alternativas e é super importante quando você diz que para qualquer ser humano, né, é difícil você descer de nível, vamos colocar assim, né? O cara que vive com 4, ele não quer viver com 2, o que vive com 10 não quer viver com 5 e assim sucessivamente, 30 com 20, com 15, é uma dificuldade bem tremenda, principalmente para essa galera que é autônoma, né? Quando a gente fala de médicos, advogados, entre outros, aí eu acho que o pessoal da publicidade é muito PJ, o pessoal de marketing, de desenvolvimento, que hoje são os próprios influenciadores hoje, né? Essa galera, ela é por si só, né? Ela acaba montando uma empresa para ter a equipe dela e quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensando em seguro, nesse investimento aí, né? Porque quando a gente fala em investimento, a gente acha que vai botar no CDB, no CDI ou em ações, em fundos e etc. Existem alguns, não é programas, mas alguns produtos que você possa pensar em aposentadoria, porque a nossa mania é reclamar que a aposentadoria é ruim. Qualquer um dessas inúmeras profissões aí que a gente comentou, o cara tem uma matrícula no estado, no município e a aposentadoria é terrível, essa galera de concurso e tudo mais. Existem também alguns produtos para isso? Existem vários formatos, né, que a gente pode trabalhar, né? Os 3 pilares são proteção financeira através do seguro, você ter um acúmulo de patrimônio através de um investimento. E pensando em aposentadoria, o complemento da renda passiva desse investimento pode ser feito até através de uma previdência privada. A gente tem aí os dados recentes, né, do INSS, o quanto esse colchão financeiro que o INSS tem não vai ser suficiente para pagar as gerações futuras, né, como uma piscina cheia de água para uma quantidade absurda de pessoas beberem e não vai ter água para todo mundo. Né? Então, os idosos de hoje estão recebendo essa aposentadoria sim, mas os nossos filhos ou até nós mesmos não vamos ter esse benefício assim como eles estão tendo hoje. Então, uma previdência privada hoje bem planejada, um acúmulo de patrimônio bem planejado para que você tenha uma renda passiva na sua aposentadoria saudável dentro daquilo que você esperou é de extrema importância. Só que, como eu falei, se você não tiver todos esses pilares muito bem definidos, um derruba o outro. É como se você andasse com uma perna só. Você não tem a mesma estabilidade com as 2 pernas. Então, necessariamente, você vai ter um problema futuro, né? Seja no joelho, no quadril, no tornozelo. Então, você precisa sim ter todos esses pilares bem definidos. Então, cada ferramenta tem sua especificidade, né? O seguro tem o seu grau de importância, o investimento tem seu grau de importância e a previdência também, né? Então isso tem que ser muito bem concatenado para que as pessoas cheguem na aposentadoria e consigam gozar de tudo aquilo que elas desejaram, né? Sim. Consigo se aposentar com segurança, vamos dizer assim. Exato. Né? A gente acaba, quando a gente chega num nível de vida aí, a gente acaba tendo menos custos com os filhos, principalmente para quem tem, né? E a gente esquece que a gente também quer curtir um pouquinho, né? E as coisas vão ficando caras e a gente vai ganhando menos e assim sucessivamente. Isso é super importante. E até como benefício, aí voltando para o CLT, existem grandes empresas ou as pequenas empresas que dão um benefício, né? Vamos supor, eu conheço algumas empresas aí que, por exemplo, eles têm o benefício de você investir R$200 na Previdência e ele coloca mais 200 para você. Né? Então, o cara do CLT ele pode pensar nisso na hora que ele vai procurar um emprego, na hora que ele está na dúvida de estou com 3 oportunidades ou estou nessa oportunidade aqui e recebi uma outra. São as coisas que a gente às vezes não olha, né? A gente quer olhar o líquido do contra-cheque e esquece ali o que tem nas linhas, né? Vamos dizer assim. Até falando de plano, né? Hoje, pensando em plano de saúde, que é uma coisa que vocês trabalham também, certo? Certo. Acredito que 90%, vou usar esse número aí, seja oriundo de empresas, né? E aí, como é que funciona essa... Eu acho que acaba sendo uma parceria, né? Quando você vai visitar um cliente como o PJ, uma empresa que tem, sei lá, 20 colaboradores, 1.200 e etc.,
eu acho que a abordagem é diferente, né? Não só sua, como dos seus colegas de profissão, porque acaba sendo uma parceria, né? E aí aproveito já até para, se você conseguir, quantas dessas empresas que são parceiras de vocês te chamam para explicar o benefício de cada um? Que é uma outra coisa que eu acho que falta muito. Falta bastante, Antônio. Então, assim, o que acontece? Dentro da SEGA Soluções, cada atendimento é especializado. Então, eu tenho pessoas específicas, né? No caso, a Luísa, a Joana e a Cris, que ficam responsáveis só por plano de saúde. Por quê? Como você bem disse, é um salário indireto, né? Uma previdência, um plano de saúde de qualidade, é um salário indireto que esses colaboradores estão recebendo. Só que a gente tem que olhar tanto para o lado da empresa, que vai ter um custo aí para estar oferecendo o melhor para o funcionário dela, que muitas vezes a gente consegue otimizar esse custo entregando um bom produto para os colaboradores, mas ao mesmo tempo a gente precisa conscientizar os colaboradores o quão isso é importante para ele continuar exercendo a função dele e o quanto que essa previdência também vai impactar daqui a 5, 10 anos, até porque isso é um fator de retenção das empresas para evitar esse turnover que não é interessante para empresa nenhuma. Então, eu acho muito válido, a gente tem muito cuidado quando a gente vai atender grandes empresas para que a gente possa adequar de acordo com o perfil de cada funcionário, porque tem o alto escalão da empresa, né, tem o corpo gerencial, o administrativo e o chão de fábrica. Então tem que ter um produto adequado para cada faixa de competência. E é bem por aí. Eu já me vi em algumas situações de, por exemplo, eu recebi uma proposta de emprego e eu ter que fazer setor nacional, quer dizer, na verdade eram 3, 4 estados, só que a empresa me disponibilizava o seguro de saúde só para o Rio de Janeiro, só para a minha base. Então, foi uma coisa que eu debati lá na época, eu acho que os caras até mudaram. Depois disso, eu acabei nem ficando nessa empresa, não foi nem declinei, eu acho que eles declinaram de mim na época, não deu continuidade ao processo seletivo. Então, são coisas que realmente, aquilo que a gente tem batido na tecla pra caramba, não só aqui, mas nas nossas conversas também em off, do sentido de trazer conhecimento, né? Trazer conteúdo para as pessoas, cara, entenderem que viver não é tão difícil, mas a gente precisa estudar um pouquinho sobre tudo, né? E é simples, né, cara? Como você bem colocou. Se você veste G, te entregam uma camisa P, você vai falar, cara, não cabe em mim, né? Então tem que ser algo específico. Se você trabalha Rio, Espírito Santo, São Paulo, sul do Brasil, como é que você vai ter um plano de saúde que só atende no Rio de Janeiro? Se você se machucar, tem um entorse lá no sul do Brasil, como é que você faz? Exato. Você paga do seu bolso, você fica sem cuidado da sua lesão, não faz o menor sentido. Por isso que é muito importante ter profissionais que entendam de plano de saúde a fundo. Não, eu tenho 1000 funcionários, manda uma cotação aí. A gente não faz, a gente vai até a empresa, entende todo o cenário. Por quê? Porque a partir do momento que eu te mando uma cotação, você fala, não, beleza, está dentro do meu custo, eu vou pagar. Vai pensar em preço, Mas na hora que você precisa usar, você vai me ligar e vai falar, cara, Luiz, que eu contratei aqui não está atendendo a minha necessidade. E o que eu sempre digo, caro não é aquilo que você paga, mas no momento que você precisa usar, você consegue usar. Caro é o que você paga durante anos e no momento que você vai utilizar, viram para você e falam assim, Antônio, me desculpa, mas você não está coberto. Isso é muito frustrante e revoltante, né? Com certeza. E um bom exemplo disso é quando a gente, por exemplo, vai fazer uma viagem internacional e descobre que o seguro que você tinha fechado achando que tinha os benefícios, vou chamar assim, e não tem, né? Não, você tem que pagar uma taxa extra aqui por 10 dias. Se você for fazer, então, esquiar, snowboard, então aí sobe um pouquinho, porque aí já é uma viagem de risco, né? Então, tudo é bem avaliado. Eu acho que isso é super importante, como em qualquer segmento, né? Se você não analisar a individualidade de cada um, não vai dar certo. Então, é um outro... Aí já é vendas, né? Aí a gente já falaria de vendas, né? Você entender seu cliente, né, a fundo para você conseguir achar o produto que o cliente deseja ter, né? Antônio, assim, hoje... eu não gosto nem de chamar de venda, tá? Eu diria que é uma consultoria, né? Cada vez mais a gente precisa ter algo consultivo. Por quê? Porque existe sim um produto que vai se enquadrar a sua necessidade, mas se eu não entender a sua real necessidade, cara, não vai fazer sentido você pagar aquilo
E daqui a 6, 7 meses você vai olhar ali para o seu extrato bancário ou para o seu cartão de crédito e falar, cara, para que eu estou pagando isso? Sim. Precisa fazer sentido, precisa estar dentro da sua realidade, da sua necessidade. E isso eu trago muito para o cenário do seguro de vida. O seguro de vida, por não ser algo cultural do brasileiro, se ele não enxerga a real necessidade, entende que aquele valor ali é um investimento que ele está fazendo nele e na família dele, ele vai parar de pagar. Sim. E eu não estou protegendo coisa. ele. Exatamente. Ó, ninguém corta academia, ninguém corta cerveja, ninguém corta pizza, ninguém corta nada. Só corta pizza para comer. Exatamente. Mas vai cortar lá o que acaba protegendo não só ele, mas a família como um todo. E muitas vezes também tem outras pessoas que dependem, né? Às vezes é um tio, uma mãe, um primo. E isso é muito importante entender para gerar a proteção ideal para essa pessoa. Não, com certeza. Cara, e vou vir aqui sair um pouco do mundo seguro de vida para o mundo seguro de saúde, plano de saúde, né? Hoje a gente vive uma verticalização de mercado, né? Como é que você enxerga o futuro disso? Porque a gente sabe que, por exemplo, não vou falar que os Estados Unidos está tão distante da gente que não está tanto assim, não. Mas lá, a saúde, ela vive, né? O mundo saúde lá é totalmente diferente do nosso mundo aqui. Os processos, né? Não o mundo em si, né? Porque hospitais existem, clínicas existem. Inclusive, nós temos os melhores cirurgiões do mundo. Isso é falado, muita gente vem aprender aqui com a gente ou vem operar com a gente, né, em todos os segmentos, todas as especialidades da saúde, né? A gente que convive aí com esse povo aí, tanto na parte do carrinho de anestesia, quanto na mão, quanto na clínica ali, a gente sabe muito bem. E não é uma mentira, é uma verdade. Cara, como é que você tem enxergado isso? Porque a verticalização é muito boa, né? Aquela famosa panela é boa para quem está dentro, mas tem prejudicado muito dentro dos menores players, vou chamar assim. E aí, como é que você consegue destrinchar, você como está desse outro lado aí, vendendo o plano de saúde, e muitas das vezes, você tenta selecionar, você tenta buscar só o que o cliente está querendo, ou você, como você falou, eu sou um consultor, eu venho na parceria, eu vou trazer para você, talvez não o mais barato, mas o que vai te atender de maneira correta. Mas hoje sobraram opções, né, de planos para que você oferte uma coisa qualificada. Eu acho que a pergunta final seria essa. Antônio, assim, o que acontece hoje no mercado de plano de saúde, porque tem essa diferença, eu vou explicar. Exato. De plano de saúde. Puxei para você falar sobre isso. E seguro saúde, né? Inclusive, agora no final desse mês eu estou indo para Miami justamente para trazer novas soluções de seguro saúde que já existem no Brasil, mas estão chegando novas soluções de seguro saúde por conta desse gap que os planos de saúde estão deixando. Então essa verticalização, assim como eu falei do INSS, chegou num momento em que esse mercado inchou muito e os planos de saúde não estão conseguindo entregar aquilo que entregavam há anos atrás, né? Então o que eu faço com os meus clientes hoje? Eu enxergo a necessidade deles, faço essa consultoria e dentro do que o mercado oferece de plano de saúde, eu tento encaixar não só dentro do melhor custo, mas dentro da área, como você bem falou, de rede credenciada. Os funcionários dele moram em qual região? Na região serrana, no sul fluminense, no estado do Rio. Tudo isso conta para a gente poder montar um melhor plano, né? Não só o plano de saúde, mas o plano estratégico para essa empresa. Só que os seguros de saúde estão começando a ganhar muito espaço, né? E o que é o seguro saúde, né? Para todos aqui entenderem. Seguro saúde não existe rede credenciada. Existe um capital segurado em que essa pessoa contrata e ela pode utilizar em qualquer hospital, em qualquer médico, que ele vai ser reembolsado por isso ou até pago diretamente. Um exemplo objetivo. O Albert Einstein hoje, que, né, todos conhecem aqui, é um grande hospital de São Paulo, hoje ele tem 72 seguros saúde cadastrados. Então ele já se antecipou e vem atendendo essas pessoas através do seguro saúde, porque as seguradoras pagam direto o Albert para que eles atendam todos esses clientes, né, desse seguro saúde. E pasme, hoje o Albert Einstein tem 45 planos de saúde cadastrados, então hoje ele tem mais de 30 seguros de saúde do que planos de saúde. Então isso já mostra uma tendência, né, muito grande de que o seguro-saúde está chegando muito forte para tomar esse mercado. E aí o seguro-saúde, ele paga ao hospital
e o hospital paga a conta total. Por exemplo, o hospital vai ter que pagar leito, né, que já é próprio, mas tudo bem, anestesia, medicamentos, se for necessário o APME, né, placa, essas coisas, né, grampeadores, entre outros. É isso, né? O seguro-saúde ele está conveniado ali. O Antônio teve uma entorse, fraturou a tíbia. Eu vou procurar o hospital e eu sei que eu tenho tantos R$ 1.000 de uso. Se eu extravasar isso, aí entra dentro da apólice, essas coisas. É por aí. Exatamente. Esse é o pensamento. Você tem um capital contratado de X milhões ano. Né? Tá. Aí tem vários tipos. Você tem esse capital contratado. No momento que você dá entrada no hospital, o próprio hospital já informa, ó, o seu cliente, Antônio Yazete, está internado aqui, a gente vai começar, né, o contador começa a girar. No final, essa conta é gerada, é acionada a seguradora paga a sua conta. Só em casos de atendimento de consultório, como é eletivo, você escolhe fazer um exame, ou às vezes precisa fazer um exame ou fazer uma consulta, e aí não tem uma rede credenciada, não só posso no médico XYZ. Você pode escolher o melhor médico que você quiser, lógico, estando dentro de uma faixa ali razoável de cobrança, né? Porque tem coisas também que o brasileiro acaba exagerando. Dentro daquela faixa, você vai dar entrada se você recebe 100%. Então, se você não tem a preocupação, eu quero ir no neuro XYZ, você vai pagar a consulta, vai dar entrada e você é reembolsado. E para termos aí de imediatismo, 5 dias úteis no máximo, esse dinheiro está na sua conta. Interessante. E isso serve também para uma cirurgia plástica? Serve também para uma cirurgia plástica. Por exemplo, eu quero desculpa te cortar, mas eu quero fazer uma cirurgia daqui 5 anos, né? Estou precisando, né? Resolvi fazer há 5 anos. Aí eu já posso te procurar, ou procurar uma empresa, e já me programar, por exemplo, para eu fazer esse seguro-saúde, para que lá todos os custos do médico, anestesia, hospital, etc., recuperação, sejam pagos por esse seguro-saúde. Exatamente. Aí tem um seguro-saúde específico, né? E que você contrata também esse fator cirurgia eletiva. Tá. Né? Porque a cirurgia eletiva, como o nome já diz, você escolhe fazer. Né? Lógico que tem diversos custos e esses custos vão ser cobertos pela seguradora desde que você tenha contratado esse serviço. Assim como gestante também. Tem um produto específico só para gestantes dentro do seguro-saúde. Então, assim, para mulheres, você vai ter uma cobertura para gestantes e para homens, necessariamente, você não precisa pagar isso. E hoje, no plano de saúde, esse custo é rateado entre os homens. É o número de vidas, independente se você tem 80, homem, mulher, né, criança. Isso é o mais interessante, é você entender o que vai te atender em termos de saúde e falar assim, não, isso não me interessa contratar, isso aqui não me interessa contratar, porque eu não vou engravidar, então eu não preciso pagar por isso. Então você vai ter um custo menor e vai atender o benefício que você quiser. Nossa, muito legal. Isso eu não sabia, Tá vendo? Então, fica a dica. E falando sobre isso, né, a gente, como eu comentei aqui um pouquinho mais cedo, a gente tem pensado em fazer algumas coisas para a sociedade e aí a gente vai lançar muito em breve aí um curso rápido, já deve ter data, para a gente aprender um pouquinho. E até peço a vocês aí que estiverem assistindo e colocarem os temas principais aí que vocês têm curiosidade e tudo mais, que a gente coloca dentro do programa, tá? Conto com vocês aí. E lógico, em parceria com a Real Educa, qual é a ideia desse curso que a gente vai lançar, né, em parceria aí? A gente vai pensar só no público PJ, vai falar de tudo, vai pensar no CLT, vamos ver o que eles vão trazer de curiosidade, a gente bola outros módulos. O que você tem pensado sobre isso aí? Qual é a sua ideia generalizada aí? Senão a gente fica 3 horas aqui falando. Vamos lá. Eu acho que a ideia inicial é desmistificar a proteção financeira. Hoje, quando a gente fala de proteção financeira, as pessoas criam uma barreira gigante, né, achando que vai ser ofertado algo que vai onerar muito o custo dela, mensal, e muitas vezes uma única, falando de médico, né, uma única cirurgia, uma única anestesia, uma única consulta que esse médico faça vai pagar o custo dessa proteção, vai proteger tudo que ele tem. Patrimônio, um investimento e por aí vai. Então eu acho que nesse primeiro momento é trazer conhecimento, transparência
para todos esses mitos de mercado que foram criados aí durante anos. Então, trazer o quanto o seguro de vida é importante para a vida desses profissionais, uma construção de patrimônio sadia é importante, porque esse médico ele tem uma longevidade não tão grande assim, né? Porque o médico que hoje atende 30, 40 pacientes com 40 anos, com 60, com certeza ele não vai ter o mesmo pique para atender esse mesmo número de pacientes. Então, isso tem que ser construído para que ele possa ter a aposentadoria dele de forma saudável. E também tratando essa questão de saúde, o quanto também proteger a saúde enquanto a tem é de extrema importância. Isso é o que eu digo, né? O que paga o seguro não é o preço que você está dispondo ali todo mês, mas sim a saúde que você tem para contratar ele, porque a partir do momento que você não tiver, você não consegue mais contratar. Então, e esse é o mote inicial desse curso rápido, trazer essa consciência para que as pessoas enxerguem, né? No caso, né, a classe médica enxergue essa necessidade real. Sim, não só médico, né, mas toda essa galera que é PJ, né, que trabalha principalmente no segmento aí de vendas, tem muita gente, segmento advocatício, entre outros aí que a gente já comentou hoje. Mas a ideia desse curso é o quê? 40 minutos, 1h30? Você está pensando em fazer durante a semana? O que você pensou aí? E quando também vai lançar isso aí? O que a gente pensou aqui, né, em conjunto com a Real Edu, que é lançar em agosto esse curso. É um curso que eu não quero que ele seja muito extenso, então vai ser em torno de 30 a 40 minutos, né, para que a gente consiga abordar de uma forma objetiva, bem clara, para as pessoas terem depois esse desdobramento em outras oportunidades, né? Como eu falei para você, uma consultoria é necessária. Então a gente vai falar de uma forma genérica, óbvio, e depois eu posso atender individualmente a necessidade de cada um. Como você bem disse, eu tenho clientes aí que são fisioterapeutas, advogados, médicos, empresários, né? Então existe uma ramificação bem grande para que a gente atenda de forma individualizada. Então aqui a gente vai falar um pouco de forma mais genérica. É até interessante que aí você consegue ter tempo para as perguntas, né? O pessoal que quiser ficar mais tempo, tirar as dúvidas, né? Individualizar mesmo, é o que você falou. Acho que a ideia é super bacana aí, tá totalmente linkada aí o que a gente vem querendo fazer com o Real Educa também. A Paninha, o Real Educa, tá na hora de ajudar a gente de algum jeito aí. Patrocínio, botar alguma coisa aí. Enfim, então, para ficar bem prático aí, acho que o curso vai ser sensacional aí para tirar essas dúvidas. A gente já conseguiu aqui nessa meia horinha de bate-papo também já muita coisa nova, pelo menos para mim, acredito para todo mundo. Mas conta pra gente um case de sucesso, alguma coisa que o cara ou a cara, né? O menino ou a menina aí estava receoso, não queria fazer por causa de custo e tal, e trouxe um benefício bacana aí. Se tiver alguma história recente, algo nesse sentido, o pessoal ficar bem marcante aí. Eu tive um caso que foi muito curioso, né? Um chefe de cozinha, inclusive é o chefe de cozinha do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né? Porque ele depende do exercício dele, da função para gerar a receita dele. Eu conversei com ele, fiz a consultoria, ele ficou meio receoso. E por eu ter uma proximidade muito grande dele, ele falou, cara, eu vou fazer porque eu confio no que você está me passando aqui. E fez. Um mês depois, 45 dias depois, ele precisou fazer uma cirurgia simples nos olhos, porém ele teve a surpresa da médica virar para ele e falou, você tem que ficar 60 dias afastado do calor. Aí eu te pergunto, como é que o chefe de cozinha fica 60 dias afastado do calor? Né? Então bateu o desespero dele imediato, né? Ele me ligou e falou, Luiz, cara, a médica mandou ficar 60 dias afastado do calor. Eu falei, não, tá tudo bem. Você pega o laudo médico, né? Pega o atestado que ela te deu, a gente vai dar a entrada no seu seguro, você vai receber o seguro de diária de incapacidade temporária relativo a esses 60 dias, porque você contratou isso. Ele falou, contratei, para você ver que naquele momento ele nem deu tanta importância a isso. Mas eu sabia o quanto aquilo era importante para ele. E desde então ele já me indicou diversos clientes. Por quê? Como a gente disse, ele enxergou a real necessidade para a função dele. E aí ele começou a enxergar para outras pessoas também. Então isso é um caso bem recente, bem curioso. Sensacional. Cara, e para a gente finalizando aqui nosso bate-papo, o pessoal que gostou aí do tema ou tem mais curiosidades, como eu já falei, marca aí,
deixe comentários, faça suas perguntas que a gente vai respondendo. Eu perturbo ele para responder depois. Ele vai me mandando nas outras redes ou até diretamente ali no vídeo. A gente vai respondendo para vocês. Mas deixa uma mensagem para esse pessoal que, quero me tornar um empresário no ramo de proteção financeira, ou não, quero trabalhar como consultor, como você bem disse, né? Vocês não são vendedores, vocês são conselheiros, consultores, né? Parceiros, né? de pessoas, né? De vidas, né? Como o próprio nome diz. O que você deixaria aí de mensagem? Quais seriam os short ways aí, os caminhos mais curtos para a gente conseguir chegar nesse segmento aí? Assim, a mensagem que eu deixo, Antônio, é a seguinte: tem que existir um propósito por trás disso tudo, tá? Como eu disse, não adianta eu chegar aqui, fazer uma consultoria para você e vender o que é importante para mim, né? Aí sim é uma venda. Mas a partir do momento que eu entendo aonde isso vai impactar a sua vida, aí sim eu estou te atendendo de verdade, prestando uma consultoria de qualidade. Então, para quem quer trabalhar com isso, né, ou quer entender um pouco mais, tem que entender primeiro o quanto o trabalho dele vai impactar na vida das pessoas. E aí eu não estou impactando na vida do Antônio. Eu estou impactando na vida do Antônio, na esposa dele, dos filhos dele e até mesmo muitas vezes dos pais, sogros e por aí vai. Porque nem sempre só os filhos e a esposa dependem dessa pessoa, né? Então acho que o propósito e ter a responsabilidade de se qualificar para poder atender nesse nível de qualidade é muito importante. Pô, falou tudo. Deixa aí suas redes sociais, sua empresa, na verdade, suas empresas. É que ela faz tanta coisa que eu até multipliquei a empresa aqui. Mas fala aí pro pessoal sobre um pouquinho. E é isso, agradeço mais uma vez seu tempo, foi sensacional. Né? Como eu disse, a gente já se conhece aí das viagens e das correrias. Bike ainda tô fora. Literalmente. E aí, vamos continuar trazendo esse conhecimento pessoal aí. Vamos lá, a minha empresa é a Seglia Soluções. Quem quiser seguir lá, www.seglia.com.br é o meu site. O Instagram é @seglia.solucoins. E o meu Instagram pessoal, que eu sempre estou gerando conteúdo também, é @luiz.seglia, CEGLIA, né? Que é o nome da empresa. Então lá vão ter todas as soluções que a gente oferece, né? Eu, Luiz Seglia, sou especialista em seguro de vida, responsabilidade civil e investimentos. Tem todo o segmento voltado para a área de saúde, né? Seguro saúde, plano de saúde, consórcios também. A gente tem uma equipe especializada em consórcios, uma equipe especializada só em câmbio e crédito. Então, qual é a ideia da Seglia? Gerar soluções para que você tenha tranquilidade e tenha uma aposentadoria tranquila. Pô, sensacional, como eu já disse, agradeço, Luiz, pelo tempo. Esse é o Todo Seu, como eu digo sempre, tragam os temas, tragam as oportunidades, tragam as carreiras que vocês querem ouvir sobre, que eu corro atrás do convidado. Obrigado mais uma vez. Hoje a gente falou sobre previdência, falando sobre retenção de talentos, sobre aposentadoria, sobre impacto na vida das pessoas e muito mais. Despesas, contenções de despesas e muito mais. Esse é o Todo Seu, se ele é seu, ele é todo seu. Forte abraço!